Queridos, neste domingo pela manhã eu afirmei que um dos assuntos mais polêmicos e controversos ao longo da história da igreja é a questão dos milagres, dos sinais e dos prodígios. E quando hoje pela manhã nós nos baseando em Atos capítulo 3, na cura daquele coxo de nascença, expusemos o que significa milagre, sinal e prodígio naquele contexto como prova e autenticação da autoridade apostólica, da proclamação dos apóstolos. Nós mencionamos que hoje à noite, no episódio número 8, pela manhã foi o número 7, dessa primeira temporada da série Edificarei a Minha Igreja, nós iríamos falar sobre a proclamação que segue o milagre e que explica o que ele significa. Porque o outro grande desafio, além dessa questão de entender o que são milagres, sinais e prodígios, é a ordem das coisas. Ou seja, que não são os sinais que explicam e concedem autoridade à proclamação do Evangelho. Mas o contrário é verdade, é a proclamação do Evangelho e da sã doutrina de Cristo que nos ajuda a entender corretamente o que significam os milagres, os sinais e os prodígios. E por isso, nesse episódio número 8, que tem como título A Proclamação que Explica os Sinais, vamos expor o segundo sermão que o apóstolo Pedro prega no livro de Atos dos Apóstolos e que trata do grande sinal, do grande prodígio, do grande milagre da cura daquele coxo de nascença na porta formosa do Templo de Jerusalém. Portanto, abra sua Bíblia, por gentileza, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11 ao verso 26, nós vamos expor esses versículos na palavra de Deus. Nós não vamos ler de imediato todo o texto, mas vamos ler alguns versículos iniciais e você, por gentileza, permaneça com ele aberto. Veja, nós vamos ler o verso 11 e 12 primeiro. Atos capítulo 3, verso 11 e verso 12. Hoje à noite eu vou me comportar bem, vou tomar várias vezes água durante a mensagem, porque senão eu levo bronca quando chego em casa da minha esposa. Se você inventa de fazer um segundo culto e não bebe água, daqui a pouco você está rouco e não prega mais. Ela disse que eu não dissesse isso na frente de vocês, mas como vocês viram, eu sou meio desobediente. Mas já tomei uma vez, vá contando amor, até no final eu devo ter tomado umas 15 ou 20 vezes. Providencie água aí, Davi. Atos capítulo 3, verso 11 e 12 diz assim: apegando-vos ele, referindo-se ao coxo que havia sido curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, se referindo a Pedro e João, no pórtico chamado Salomão, ou chamado pórtico de Salomão. À vista disto, Pedro então se dirigiu àquele povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Perceba que essa era a questão. Afinal de contas, quem tinha feito o quê? E por que a multidão estava olhando para Pedro e João, como se supostamente tivesse sido eles, pelo poder ou piedade deles, que tinham curado aquele homem? Pedro então vai agora preparar e pregar o sermão para desmontar essa ideia e dar a glória perfeita e completa a Cristo. Curva a sua cabeça por um instante, nós vamos pedir a Deus que nos ilumine para compreender essa verdade. Ó Deus amado e querido Pai, abre sim, ó Pai, o nosso entendimento, fala ao nosso coração, pela clareza que a Tua palavra em si mesma tem, e que o Teu Espírito, aplicando a cada coração aqui presente, e também àqueles que estão distantes, e até mesmo aqueles que vão assistir depois, certamente é capaz de esclarecer, de abrir entendimento, de alargar a nossa compreensão. Que não seja comentários de homens sobre a Tua palavra, mas o Teu mesmo Espírito que inspirou esta palavra, que venha iluminar e falar ao nosso coração nesta noite. É o que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Se você estiver com o texto ainda aberto diante dos seus olhos, seja no seu celular ou na Bíblia impressa, tanto aqui como aí onde você está, você
perceberá que, muito provavelmente, o que nós temos nesses 16 versículos, conforme menciona Simon Kistemaker, que é um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, na verdade não é talvez o discurso total, o sermão completo de Pedro, mas um extrato grande, considerável, mas uma espécie de resumo, uma sinopse que Lucas faz. E obviamente que isso em nada desabona o conteúdo e o propósito que a cadeia de fatos narrados por Lucas tem para nós hoje. Se você olhar direitinho, você perceberá que inicialmente o escritor Lucas situa o pós-milagre. E aí ele registra a atitude daquele deficiente curado de apegar-se, veja aí o verso 11 que nós lemos, apegar-se a Pedro e João, numa reação natural de estar junto daqueles que, de maneira concreta, eram os benfeitores da sua cura. Com isso, surgiu a oportunidade de todo o povo, vendo que aquele homem havia sido curado e agora estava coladinho ali com Pedro e João, eles correrem todos juntos, de maneira atônita e assombrosa, para junto deles três, no lugar chamado Pórtico de Salomão. Segundo os historiadores e comentaristas do Novo Testamento, o Pórtico de Salomão era uma espécie de galeria, um corredor um pouco mais largo, com colunas que estava no interior da muralha do lado oriental do átrio do templo. Ali Jesus já tinha tido debates com os fariseus, conforme registra João capítulo 10. E também no capítulo 5 deste livro de Atos, é dito que muitos sinais e prodígios eram justamente feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e eles costumavam todos se reunir de comum acordo no Pórtico de Salomão. Então é muito razoável compreender que aquele espaço tinha se tornado, no meio de toda aquela esplanada do templo, um lugar específico onde os cristãos, aqueles 120 originais, incluindo ali os apóstolos, e parte ou talvez a totalidade daqueles 3.000, que se espremiam em horários diferentes, principalmente nos horários das orações, pela manhã, no meio da tarde e ao anoitecer, para ouvir a doutrina dos apóstolos. Era a igreja informal, o templo informal dentro do templo de Jerusalém. Eu falei pela manhã que é natural compreender que aqueles homens que vinham do judaísmo ainda continuassem frequentando o templo, embora não fizessem mais sacrifícios, porque eles tinham uma origem judaica e a audiência deles era majoritariamente judaica. Ali então, no Pórtico de Salomão, possivelmente, Pedro profere o seu segundo sermão, que está registrado no livro de Atos. E como no sermão de Pentecostes, Pedro segue uma estrutura muito parecida. Primeiramente, ele introduz o contexto daquilo que ele vai falar e explica as circunstâncias do milagre no verso 12 que nós lemos. Diz que à vista disto, ou seja, do homem estar curado e junto deles, ele se dirige ao povo e os chama de israelitas. E pergunta a eles por que eles estão tão admirados, tão maravilhados do que tinha acontecido. E por que eles não tiravam os olhos de Pedro e João? Porque fitais os olhos em nós, perguntava Pedro, como se pelo nosso próprio poder ou pela nossa própria virtude ou piedade o tivéssemos feito. Aquilo incomodava Pedro. Como você vai perceber no restante do livro de Atos, nenhum apóstolo recebeu glória que pertencia a Jesus, mas aquilo também proporcionou a Pedro uma oportunidade de pregar então o seu segundo sermão. Observe que, se no primeiro sermão, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o foco inicial de Pedro é desfazer a maledicência daquele auditório, que via aqueles homens falando em línguas que eles não conheciam, mas que os outros, aquela grande multidão que estava em Jerusalém naquela festa, conseguia compreender, e que atribuíam a uma eventual embriaguez. Se naquela ocasião Pedro queria desfazer essa maledicência, agora a razão do seu sermão é outra, não apenas o milagre, mas a suposta atribuição de que o milagre teria acontecido por virtude, poder ou piedade de Pedro e João. Ele então prega o sermão para desfazer isso, mas mais do que isso, ao desfazer essa má impressão, essa falsa impressão, ele acaba exaltando aquele que efetivamente foi o autor do milagre, que é Jesus Cristo. Ele então descaracteriza-se também, e a João, como autores, pelo seu próprio poder e piedade, tivessem feito aquele milagre, e prepara então o terreno, nesse momento,
para apresentar aos seus ouvintes, mais uma vez, a obra redentora de Cristo por meio da sua morte e ressurreição. E por fim, no finalzinho, como todo bom pregador, conclama-os ao arrependimento e à fé, como já tinha feito no primeiro sermão. Ele faria isso sempre, e não somente ele, mas todos os apóstolos, naquilo que nós chamamos de querigma cristão, ou o resumo da proclamação do Evangelho na igreja primitiva. Com esse objetivo em mente, então, Pedro aponta, e ele vai estruturar o sermão dele dessa maneira, para o contraste entre o que os líderes judeus fizeram com Jesus e o que, em contrapartida, Jesus recebeu como ação do Pai sobre ele, desfazendo o que os líderes judeus fizeram e reconstruindo e refazendo e restaurando o propósito de Deus desde toda a eternidade. Veja no verso 13 a 15 que nós não lemos, nós vamos ler agora. Ele afirma o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós, veja o contraste, o que Deus fez e o que eles fizeram, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este Pilatos já havia decidido soltá-lo. Novamente ele continua no contraste: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, se referindo a Barrabás. Dessa forma, dessarte, vós matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Percebe então a retórica de Pedro? Ele está contrastando o que aqueles líderes judeus fizeram versus o que Deus fez na vida de Jesus, restaurando o propósito que aparentemente tinha se perdido quando Jesus morreu pela mão deles. 3 aspectos são salientes nesse contraste, eu gostaria de chamar a sua atenção para eles. O primeiro aspecto nesse contraste é a conexão direta feita por Pedro de Jesus com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em outras palavras, o Deus dos antepassados daqueles que tinham matado Jesus e que estavam ali naquela audiência e que ouviam agora o sermão de Pedro, que tinham sido responsáveis pela grande esperança do povo da aliança, descendente desses patriarcas, ter morrido, era o mesmo Deus que tinha glorificado, escolhido e usado Jesus como Redentor. Veja, novamente Pedro, ele já tinha feito isso no capítulo 2, aponta o dedo para aquela audiência com autoridade e ousadia e diz: foram vocês que mataram a esperança que vocês durante séculos nutriram. Foram vocês que fizeram isso. Cegos, na cegueira espiritual, manipulados pelos líderes religiosos de vocês, vós matastes o autor da vida. O mesmo Deus do nosso pai Abraão, do nosso pai Isaque e do nosso pai Jacó. Pedro faz isso porque é comum aos apóstolos no Novo Testamento, no livro de Atos, buscar um ponto de contato, uma identificação entre a fé daqueles que ouviam, ou a cultura, ou a religião, ou a história daqueles que ouviam, e a fé que ele gostaria de apresentar. Era uma estratégia muito sábia e eficaz por parte dos apóstolos. Isso é possível de ver tanto quando a audiência é judaica, como é o caso aqui, e a conexão que é feita pelos apóstolos é com os personagens e os fatos do Antigo Testamento, como ele faz, como quando a audiência é gentílica e pagã, quando então a conexão não é feita com o Antigo Testamento, porque eles não conheceriam nada disso, mas com os fatos da história, da cultura ou da religião daqueles que estavam ouvindo. E apesar de Pedro e outros apóstolos fazerem isso, provavelmente, é Paulo, o grande apóstolo Paulo, o mestre desse recurso argumentativo por excelência. Um exemplo disso você encontra em Atos capítulo 17. Ele estava em Atenas, capital da filosofia grega, num lugar chamado Areópago, que era mais ou menos a antiga praça do Ponto Sem Réis aqui em João Pessoa, onde as pessoas se reuniam para bater papo sobre as novidades, discutir política, filosofia, religião. E ali estavam grupos de filósofos estoicos, grupos de filósofos epicureus e seus discípulos. E Paulo, entrando ali, naquele nicho
de onde florescia toda a filosofia do mundo helênico, Paulo percebe que havia altares de todos os deuses que eles adoravam, e num altar, em cima talvez de uma coluna jônica ou coríntia, havia um espaço vazio sobre aquela coluna, e na base o título Ao Deus Desconhecido. Paulo então aproveita esse contato com a filosofia e diz assim para aqueles homens: senhores atenienses. E veja como ele faz algo parecido com o que Pedro faz aqui, só que Pedro faz com judeus, Paulo fala com gentios. Eu estou falando de Atos capítulo 17, a partir do verso 22. Ele diz assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito Ao Deus Desconhecido. E então ele faz a conexão: pois esse que adorais nesse altar, que está vazio, mas que vocês pressupõem que existe um Deus que é desconhecido a vocês, esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu venho vos anunciar. E ele apresenta, e depois ele discorre. Eu não vou falar sobre o sermão de Pedro em Atos 17, mas sobre o sermão de Paulo em Atos 17, mas sobre o sermão de Pedro em Atos 3, mas inicialmente ele diz: este Deus desconhecido, verso 24, é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Perceba que ele está procurando um ponto de contato, partindo de onde aquela audiência está, para pregar o evangelho para eles. Se era uma audiência gentílica, ele não falava do Antigo Testamento, ele falava da história e da cultura que eles conheciam, da religião que eles praticavam, e a partir dali, como uma plataforma, ele apresentava o evangelho. Voltando para Atos 3, aqui ele está falando para judeus, e então ele diz assim: o Deus de Abraão, vocês conhecem? Claro, todos conheciam. O Deus de Isaac, sabe quem é? Claro, todos sabiam. O Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, nossos pais, vossos pais. Pois bem, ele glorificou ao seu servo Jesus, e aí ele vai apresentar Jesus. Por isso que ele diz inicialmente, e apela para os motivos religiosos do seu auditório. Ele se dirige àqueles homens como homens de Israel ou israelitas, e aponta para o passado deles, Abraão, Isaque e Jacó, como a parte fundamental para eles entenderem de onde tinha vindo Jesus e quem era Jesus, como parte do propósito que Deus já tinha antecipado a Abraão, Isaque e Jacó e a todos os patriarcas. Segundo o comentarista, aqui estão as mesmas palavras que Deus disse, por exemplo, a Moisés. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando chamando Moisés, e Moisés perguntando quem era ele, disse Deus: eu sou o Deus de Abraão, de vossos pais, Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando o próprio Jesus fala sobre como este Deus é Deus de vivos e não de mortos, em Mateus 22, ele também diz que esse é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Portanto, era uma fórmula que todo judeu compreenderia. Falar que Deus era o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, era apontar as origens da fé de cada um deles. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse dizendo: irmãos, nós também somos judeus, eu e João, e nós estamos falando do mesmo Deus de vocês, do mesmo Deus dos pais de Israel. Nós não somos uma seita pagã, nem esse Jesus é um Deus pagão. Esse Jesus que operou o milagre nesse homem é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele contrasta, mostrando essa conexão direta. O segundo aspecto deste contraste fica claramente percebido, se você olhar para o texto, pelos verbos que são usados para designar as ações dos homens, diferentemente dos verbos que são usados para designar as ações de Deus. É como se ele dissesse o que os homens fizeram e o que Deus desfez do que os homens fizeram e refez por ação exclusiva do seu poder e da sua soberania. Veja, é dito assim, que eles tinham, logo na sequência, no verso 14, 13 e 14, que eles tinham
traído e negado Jesus perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. É só ir para o Evangelho e você vai lembrar que a mulher de Pilatos, nas idas e vindas duvidosas e indecisas dele, chegou a dizer para aquele homem: olhe, deixe esse justo, porque ontem à noite eu sonhei com ele e não era para mexer, porque esse homem é justo. Mas quando Pilatos retorna diante da multidão, diz assim: olha, eu não vejo nele falta alguma. O que vocês querem que eu faça? Porque na época da Páscoa eu tenho que soltar alguém. Era o indulto pascal, costume daquela época. E a multidão que diz: crucifica-o, 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 queremos Barrabás. E aí Pedro recorda disso e diz assim: vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Veja o contraste entre o caráter de Jesus, justo e santo, e o caráter de Barrabás, um homicida. E esse contraste mostra que a ação de trair e negar daqueles homens foi terrível. O que Pedro estava dizendo, em outras palavras, era: vocês cometeram uma injustiça. E num jogo magistral de palavras, veja, esse homem era um pescador. Esse homem era um pescador, gente. Depois, quando ele se apresenta diante do Sinédrio, isso é coisa para o próximo domingo, a eloquência daquele pescador simples chega a espantar tantos membros do Sinédrio que diz assim: ele deve ter estado com esse tal de Jesus. Porque olha o jogo de palavras dele, ele diz assim: desta maneira vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vocês que não são nada tentaram matar o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, restaurando a vida sobre a morte. Veja a diferença do que vocês fizeram. Vocês negaram, vocês traíram, vocês tentaram matar a vida. Veja o que Deus fez. Ele glorificou o seu servo Jesus, justo e santo. Deus ressuscitou dentre os mortos. E nesse contraste ele então está mostrando que, por um lado, eles haviam feito injustiça e crueldade, mas por outro lado, Deus havia glorificado o seu servo Jesus. E ele usa essa expressão, servo Jesus. Mas Jesus não é o Filho de Deus? Jesus não é Deus? Por que aqui Pedro o chama de servo? É porque Pedro tem em mente, provavelmente, o livro de Isaías, capítulo 53, que é o capítulo em que Jesus é profetizado, o Messias, como o servo sofredor. Talvez Pedro se recordou da oração que Jesus fez, chamada oração sacerdotal, que está lá em João capítulo 17, no momento da última ceia. Talvez Pedro deve ter lembrado, juntamente com João, as palavras que depois João haveria de registrar no seu evangelho, no capítulo 1, verso 14, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E olha aí a palavra glória: e vimos a sua glória, glória de um servo, mas glória como do unigênito do Pai. Quando Jesus intercede pelos seus discípulos em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, é chegada a hora, e veja o pedido dele: glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E aí ele continua no verso 4 do capítulo 17 de João: eu te glorifiquei, tudo rodeando a ideia de glória, eu te glorifiquei na terra, fazendo o quê? Consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, verso 5, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. No versículo 9 ele volta a rogar pelos seus discípulos e diz assim: é por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque eles são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, inclusive esses discípulos, e neles eu sou glorificado. E por isso ele ora concluindo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, e sejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele era um servo,
mas era um servo que, pelo cumprimento da sua missão, tinha sido glorificado por Deus e glorificar a Deus. E agora, quando Pedro lembra de tudo isso, ele diz assim: vós matastes, ou tentastes matar, e de fato matastes, o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e o glorificou o seu servo Jesus. Esse Jesus, conforme Pedro faz questão de afirmar, Deus então ressuscitou dentre os mortos. É como se Pedro dissesse: aquele que é imortal, porque é o autor da vida, foi morto por vocês, que fizeram de tudo, inclusive injustiças para matá-lo, mas a vida prevaleceu, porque Deus o ressuscitou. E nesse argumento ele contrasta, por um lado, a necessidade que ele depois vai dizer daqueles homens se arrependerem, e por outro lado, deles confiarem em Jesus, porque ele é o verdadeiro autor da vida. Pedro está preparando o final do seu sermão. E o final do seu sermão é justamente o terceiro aspecto, e que se resume numa frase carregada de significados, que quando ele diz assim: vós intentastes matá-lo, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Na tradição mosaica e rabínica, irmãos, toda verdade podia ser comprovada pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. O testemunho ou a testemunha era a rainha das provas no direito judaico. E aqui nós temos 2 testemunhas, Pedro e João, 2 dos 4 primeiros discípulos de Jesus, que acompanharam a vida de Jesus por inteiro, que viram tudo o que ele fez, aprenderam dele continuamente, viram o seu sacrifício e sua morte, e também contemplaram a sua ressurreição, e por isso eles podiam ser chamados apóstolos, escolhidos por Jesus, porque eram testemunhas. Lembra qual é o tema de Atos, capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Era isso que eles eram. Nós estamos sendo aquilo para o qual Deus nos preparou. Isso contrasta com o que vocês fizeram. Vocês negaram. Pedro, apesar de ter negado, tinha se constituído, restaurado por Deus, uma testemunha. Tanto é que no livro de Atos, capítulo 2, ele se torna aquele que prega o evangelho e 3.000 pessoas se convertem. Mas é João, que parece um sujeito caladinho aqui, né? Ele não fala quase nada, não é ele que prega o sermão, não é ele que chega para o homem e diz assim: olha para nós, não é ele que chega para o homem e diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo anda. Então a gente pensa que João é apenas alguém que está acompanhando Pedro. Não, lá na frente, na sua primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 1, ele introduz a sua epístola dizendo como ele era testemunha. Ele diz assim: aquele que era desde o princípio, se referindo a Jesus, o verbo de Deus, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, o qual estava com o Pai, nos foi manifestado. O que temos visto então, e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João era testemunha tanto quanto Pedro, e isso contrastava com a negação, com a traição daqueles lá. Tendo preparado tudo isso, e Pedro talvez pareça com o pastor Robson, porque agora é que ele começa a pregar o sermão, ele chega enfim ao núcleo do seu discurso, do seu sermão, e ele diz então: não fomos nós então que curamos esse homem, foi Jesus que estou lhes apresentando agora. Veja, ele coloca assim no verso 16: foi pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós.
A gente falou pela manhã que falar do nome de Jesus é falar do próprio Jesus, porque o nome de Jesus, na maneira como os judeus entendem, é a essência de alguém. Portanto, falar nome de Jesus é em nome de Jesus, não apenas como um nome próprio, mas pelo poder, na essência, com toda a infinitude do seu poder, da sua graça e do seu amor. Todos os atributos estão ali inseridos. Talvez nessa hora, ao ouvir falar de fé 3 vezes no mesmo versículo, então alguém deveria se perguntar, e eu quero perguntar junto com você hoje à noite: será que Pedro está falando de qual fé aqui? Da fé dele e de João, ou seja, dos apóstolos? Ou da fé do aleijado, do coxo, do deficiente físico? A resposta pelo texto, naturalmente, é que tanto os apóstolos quanto aquele homem tinham tido fé para que o milagre acontecesse. É só você acompanhar a sequência do texto. Se você olhar bem direitinho, voltando um pouco para o sermão de hoje pela manhã, vai ficar claro para você como os apóstolos e o coxo de nascença demonstraram fé. Primeiro, ele estava sentadinho, como todos os dias, e é ele que pede a esmola para Pedro e João, como talvez tivesse pedido há centenas antes e pediria não mais depois disso. Pedro e João, diz o texto, ouvem aquele homem pedindo. E certamente pedindo, olhando para a mão deles, porque esperava que na mão deles tivesse uma moeda de prata ou de ouro. Mas aí Pedro e João, particularmente Pedro, dizem para ele: olhe para nós. Para tirar, como falei hoje pela manhã, o foco na bênção e colocar o foco no abençoador. O coxo de nascença, diz o texto, então tira o seu olho e olha para Pedro. Pedro, então, tendo a atenção daquele homem, fala o que ele não tem para dar e frustra aquele homem: eu não tenho ouro nem prata. Mas ao mesmo tempo ele salienta o que ele tem para dar e enche aquele homem de confiança, porque ele diz: mas uma coisa eu tenho para te dar, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. E diz o texto, e tem uma mobilidade, tem uma dinâmica na frase, que ato contínuo, ao dizer isso, Pedro estende a mão e o levanta. E ele certamente, seja agarrando a mão do apóstolo ou deixando-se levantar pelo apóstolo, imediatamente se coloca de pé. E o texto diz que imediatamente os seus tornozelos se firmaram. De um salto ele se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então é plenamente razoável afirmar que Pedro e João realizaram o milagre somente porque confiaram plenamente em Jesus para conceder-lhes o poder de curar, e o próprio paralítico também confiou no Senhor para curá-lo, mesmo que Lucas não diga explicitamente, e aquele homem creu, porque o ato de segurar a mão, de se colocar de pé quando o apóstolo colocou, de confiar naquela palavra, não é outra coisa senão uma expressão de fé. Tanto é que lá na frente Pedro vai dizer assim: e a fé que vem por meio de Jesus concedeu ele a este homem perfeita saúde. Portanto, a fé e o nome de Jesus são como 2 lados de uma mesma moeda que representa a cura. A fé é o modo e o nome de Jesus é a causa da restauração daquele homem. Da mesma maneira, hoje, ninguém é curado porque crê, é curado porque Deus cura. Mas quando eu creio, eu confio que Ele é poderoso para curar. E da mesma maneira como esse microfone não tem poder de amplificar a minha voz, porque existem equipamentos para fazer isso, se eu tirar o cabo dele, não tem nenhuma possibilidade da minha voz ser amplificada. O que amplifica a minha voz é o equipamento. Eu espero que volte a funcionar. A minha fé, como esse cabo, é o que conecta o equipamento àquilo que eu estou falando e que permite que o que eu estou falando seja ouvido. Não é o fio que amplifica, mas o fio permite que o equipamento amplifique a minha voz. Não é a fé que cura, quem cura é Deus, mas a fé permite que eu aceite e confie na proposta de Deus. Levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, e por isso ele foi curado.
A última parte do sermão é quando justamente Pedro conclama aqueles que estavam ouvindo suas palavras ao arrependimento e à fé. Ele já tinha feito isso no primeiro sermão e faria agora, e não somente ele, mas todos os apóstolos e pregadores na igreja primitiva. Ele diz assim: e agora, irmãos, ficou claro? Foi ele quem fez. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu sei que o que vocês fizeram, verso 17, fizeram por ignorância, como também as vossas autoridades. Isso me faz lembrar Jesus orando na cruz e dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas ao mesmo tempo Pedro arremata no verso 18: mas Deus assim, mesmo usando a ignorância e a cegueira espiritual de vocês, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deixa eu esclarecer uma coisa: fazer por ignorância não é a mesma coisa de fazer involuntariamente, sem querer. Isso é coisa de criança que faz, e quando o pai ou a mãe flagra, diz: foi sem querer, painho, foi sem querer, mãe. Não, foi querendo. Talvez não tinha ciência das implicações do que havia feito, mas não é involuntário, uma coisa que é feita por ignorância. Eles quiseram fazer e fizeram porque quiseram. E ainda que os líderes tivessem mais culpa, porque eram líderes, conheciam mais, e manipularam a vontade das massas, toda aquela multidão manipulada, mesmo assim era culpada. Eles, portanto, eram indesculpáveis, ainda que ignorantes. Estavam cegos e à mercê da manipulação religiosa dos seus líderes, mas podiam, por discernimento, se assim quisessem buscar, perceber que aquele ali era o Messias. Porém, o foco de Pedro, mesmo dizendo: vós o matastes, não é mais o passado, mas é o presente e o futuro. E novamente ele apresenta a mesma solução que apresentou no sermão do capítulo 2, ainda que com outras palavras. Ele diz assim, verso 19: arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, coisa que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Veja que a solução de Pedro tem 3 tempos: o passado, arrependam-se; o presente, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados; e o futuro, aquilo que eles podiam esperar de imediato e no futuro à frente. Se eles se convertessem, se eles se arrependessem, Deus haveria de trazer tempos de refrigério. E enquanto Cristo estava no céu, era tempo deles crescerem e receberem o refrigério do Senhor, até aquele dia que Ele voltaria, como de fato vai voltar, para restaurar todas as coisas. Para ficar ainda mais claro, e sem entrar em detalhes, Pedro diz: tudo isso, lembrem vocês, é o que está profetizado lá em Deuteronômio capítulo 18, quando se pronunciou e se prometeu um profeta dentre os irmãos. Esse profeta é o Senhor. Pedro então conclui o seu sermão e aplica-o diretamente à sua audiência. Volta a falar no discurso direto e diz assim: vós sois, portanto, verso 25, os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros judeus, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Perceba que Pedro gasta todo esse tempo, que mesmo uma hora de sermão meu não poderia ser capaz de detalhar, talvez nem 3 horas, para levar aqueles homens a entenderem o privilégio que eles tinham. Pedro conclui dizendo assim: ele veio para o que era seu, vocês, quase repetindo João capítulo 1, verso 11, mas os seus, vocês, não o receberam. Mas a todos quantos creram, inclusive vocês, Ele tem dado a oportunidade, o poder, a condição de se tornarem filhos de Deus. Aproveitem, deixem os tempos de ignorância, arrependam-se, convertam-se
e recebam o refrigério do Senhor. Percebam como Pedro explica o milagre como aquilo que era importante para eles compreenderem. O milagre em si não era o mais importante, e essa tem sido a tônica do dia de hoje. O homem foi extremamente abençoado, como todos os milagres, sinais e prodígios, abençoa aquele que recebe. Mas para todos aqueles, inclusive primeiramente para ele, que tinham visto o milagre, qual era o propósito maior? Que eles entendessem que aquilo ratificava, autorizava, credibilizava, confirmava a mesma mensagem dos apóstolos, que era a mesma mensagem de Jesus, que apontava para Jesus como Salvador e o Redentor da vida deles. Assim também hoje, irmãos, quando percebermos as ações de Deus na nossa vida, tenhamos consciência do privilégio que nós temos de fazer parte desse mesmo povo da aliança. Deus ama o mundo de tal maneira e por isso Ele dá o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aos seus eleitos Ele faz com que essa mensagem, que é suficiente para salvar a todos, seja eficiente para salvar os herdeiros desta aliança, dentre os quais vocês se encontram. Nós somos os herdeiros desta aliança, assim como aqueles homens. E se Deus foi capaz de perdoar aqueles homens que fizeram aquilo que fizeram com Jesus, não há nada que eu faça ou deixe de fazer que seja inalcançável ao perdão, à graça, o amor e o poder de Deus na minha vida. É privilégio conhecer Jesus. É privilégio identificar os sinais dele na sua vida. É privilégio se consagrar e se entregar a Ele como resposta única, viva e suficiente de quem recebe muito, porque a quem muito foi dado, muito também é requerido. A quem muito é perdoado, este muito se transforma em amor e dedicação ao beneficiador da nossa vida. Era esta a intenção que Pedro queria que aqueles homens tivessem. Vai acontecer duas respostas, duas repercussões, duas consequências, que nós vamos falar no próximo domingo. Por um lado, a mensagem surte efeito. No primeiro sermão, 3.000 se converteram. Agora, nesse segundo sermão, a igreja cresce para 5.000 pessoas. Nós vamos ver isso. Mas por outro lado, irmãos, da mesma maneira que como toda ação corresponde a uma reação, acontece a primeira grande perseguição àqueles apóstolos. Pedro e João são encarcerados, e a história de como eles defendem a fé deles, mesmo sendo proibidos de pregar, é o tema do episódio número 9 e número 10 da próxima semana. Que Deus nos dê graça para nessa semana termos saúde e paz e estarmos aqui nas cenas dos próximos capítulos dessa série, Edificarei a minha igreja, na sua primeira temporada, a igreja em Jerusalém. A lição de hoje é: arrependa-se, converta-se, receba os tempos de refrigério que Deus tem para você, porque você tem sido escolhido por Deus, e não importa aquilo que você fez contra Jesus. Aquele milagre do homem que é restaurado aos 40 anos, de uma paralisia de nascença, é um símbolo, um sinal da restauração maior de salvação que Deus tem para você e para mim. Vamos aproveitar e agradecer a isso, mas da mesma maneira como fizemos pela manhã, vamos aproveitar também para suplicar a Deus que mais ainda Ele faça. Mesmo sentados como estamos, curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus, seja na intenção de agradecer as grandes bênçãos e principalmente a salvação, seja na condição de suplicar as bênçãos do Senhor. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. Curva a sua cabeça, ore a Deus, peça ao Senhor e agradeça ao Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento nós suplicamos a Ti que o Senhor, que abriu o nosso entendimento, aplique esta palavra ao nosso coração, da maneira e na medida da necessidade de cada um de nós. Que sejamos gratos por reconhecer que o Senhor
não levou em conta os tempos de ignorância de cada um de nós, mas por tua escolha graciosa e soberana, nos tem dado a salvação em Cristo Jesus e o privilégio de fazer parte deste povo da aliança. Que os grandes sinais de homens sendo curados diante de nós, ou até mesmo nós mesmos, mas também os pequenos sinais do dia a dia na providência divina, sejam de fato encorajadores da gratidão que deve existir no nosso coração, e ao mesmo tempo fomentadores da nossa confiança em Cristo, o nosso Senhor e Redentor. Abençoa a nossa vida para que sejamos gratos por um lado e cada vez mais confiantes por outro, porque Tu és o Deus que opera grandes maravilhas, como temos visto na vida daquele homem e na nossa própria vida também. Muito obrigado. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, segundo a necessidade de cada um de nós. É isso que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.